Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, então, para mais uma aula. Hoje, em parceria com a professora Dircélia, tá? Nós iremos falar sobre regra de 3, tá? Então, vamos para a nossa aula. Primeiramente, nós iremos relembrar o que é razão e o que é grandeza. Razão. Lembrando, gente, que a palavra razão é de uma divisão, tá? Uma divisão entre dois números, sempre na ordem que ele aparece. Por exemplo, se eu peço a razão entre o número 3 e o número 4, eu estou falando a divisão entre o número 3 e o número 4, que vai ser 0,75. Se eu falo qual é a razão do número 7 e do número 5, seria qual é a divisão do número 7 pelo número 5, que vai dar 1,4. Olá, pessoal. Vou explicar para vocês o que significa grandeza. Grandeza é tudo aquilo que é possível medir. Então, ali nós temos, por exemplo, a distância entre o ponto A e o ponto B, 50 quilômetros. É possível nós fazermos medições entre um ponto e outro. Temos ali o carro, né, simbolizando a velocidade. Temos ali capacidade, que pode ser, temos uma jarra, temos umas garrafas, que pode ser em centímetro cúbico, pode ser em litro, pode ser em metro cúbico, no caso da caixa d'água. E à nossa direita ali nós temos um medidor, por exemplo, de temperatura, por exemplo, 36 graus, nós temos um medidor de pressão, embaixo nós temos preço, né, valor de mercadorias. Tudo isso que está exemplificado, todos os desenhos ali, são grandezas, porque podem ser medidos. Tá. Então, a gente precisa, ao comparar, então, duas ou mais grandezas, a gente pode ter grandezas proporcionais e não proporcionais, né? Já a grandeza proporcional, nós iremos utilizar a regra de 3. E daí nós temos a grandeza diretamente proporcional e a grandeza inversamente proporcional, que é o que nós iremos ver agora. Então, ali, ó, nas grandezas diretamente proporcionais, são aquelas grandezas onde ambas aumentam ou ambas diminuem ao mesmo tempo. Então, nessa comparação, nós vamos comparar a massa em quilos pelo peso. Quando tem 30 quilos, tem um peso de 300 newtons. Quando tem uma massa de 60 quilos, tem um peso de 600 newtons. Quando tem uma massa de 80 quilos, nós teremos um peso de 800 newtons. Então, ali, ó, quanto maior a massa, maior vai ser o peso. Fazendo, então, pela comparação da razão ali, ó, nós teremos 300 dividido por 30, que dá 10, o 600 dividido por 60, que também dá 10, o 800 dividido por 80, que também dá 10. Então, portanto, massa e peso, que são as duas grandezas envolvidas, são diretamente proporcionais. Já grandezas inversamente proporcionais vai ser aquelas onde que uma vai estar aumentando e a outra vai estar diminuindo, tá? Então, ali a gente trouxe o exemplo de quê? De velocidade, tá? De carros. Por exemplo, para chegar num certo local, ó, um carro vai numa velocidade de 30 km por hora. Ele vai levar 4 horas. Já um outro carro com 60 km por hora, ele vai chegar mais rápido. O tempo vai diminuir, 2 horas. E se eu for a 120 km por hora, eu vou levar 1 hora. Como é que a gente pode verificar se ela está diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Lá no diretamente proporcional, a gente fez uma divisão, né, entre os fatores aqui envolvidos. Já na inversamente proporcional, a gente vai fazer uma multiplicação. Por exemplo, ó, 30 vezes 4 vai dar 120. 60 vezes 2 também vai dar 120. E 120 vezes 1 também vai dar 120. Então, na grandeza inversamente proporcional, quando a gente multiplica em linha reta, tem que dar o mesmo valor. Grandezas não proporcionais. Então, nós temos ali uma criança com 1 mês de idade, tem 55 centímetros. E aos 4 meses, ela estava com 65 centímetros. Nós podemos pensar, primeiramente, de uma maneira intuitiva, que o tempo da criança e a medida
São grandezas que não têm nenhuma relação entre elas. Uma criança de 1 mês, ela pode ter, se ela nasceu, por exemplo, prematura, ela pode estar recém com 49 centímetros. Ou se ela nasceu grande, já um bebezão, ela já pode estar com 57, 60 centímetros. Então, vai variar muito, né, de acordo com até pensando na questão dos pais. Se os pais, por exemplo, são pessoas altas, a criança vai nascer maior. Então, tem a ver com a questão genética também. Então, a gente já consegue perceber intuitivamente que a medida da criança e os meses que ela tem não tem relação nenhuma essas duas grandezas. Se nós fizermos pelos cálculos ali que a gente acabou de ver, nós teremos 55 dividido por 1 é 55. 65 dividido por 4 é 16,5. Então, como deram resultados diferentes, não são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos ver se são, então, inversamente. Então, para inversamente, a gente multiplica. 1 vezes 55 é 55. 4 vezes 65, 260. Também deram resultados diferentes, portanto, não são grandezas inversamente proporcionais. Deixa outro exemplo aqui. Por exemplo, aos 15 anos, Ana possui 140 quilos. E aos 25 anos, 66 quilos. Ó, então, aqui, ó, que eu gosto muito de utilizar este exemplo, porque geralmente as pessoas, elas engordam e o que acaba acontecendo? Elas veem que estão com um peso muito grande e acabam fazendo uma dieta e acabam emagrecendo. E isso depende de pessoa para pessoa. Então, não quer dizer que todo mundo aos 15 anos vai pesar mais ou vai pesar menos. Então, elas não são proporcionais. Tudo depende de pessoa para pessoa. Então, isso aqui é uma grandeza não proporcional. Não tem relação a idade com o peso. E só para descargo de consciência, fazendo o cálculo, para ver se ela é, se a gente não tivesse essa noção, né, e fosse fazer o cálculo para ver se é grandeza mesmo, proporcional ou não proporcional, para saber se ela é diretamente proporcional, a gente divide. 104 dividido por 15, dá 6,9. 66 dividido por 25 dá 2,6. Como os resultados deram diferente, ela não é uma grandeza diretamente proporcional. Se, para ver se ela é inversamente proporcional, a gente multiplica. 15 vezes 104, 1.560. 25 vezes 66, 1.650. Os resultados deram diferente. Então, é uma grandeza que ela não, ela não é uma grandeza inversamente proporcional. Então, vamos ver agora a regra de 3, simples. Normalmente, nos problemas que são estudados de regra de 3 simples, não aparece essa tabela com valores. Mas, antes de começar a resolver o problema, é fundamental que a gente saiba dizer se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Isso vai definir qual é a regra que eu devo aplicar para resolver o problema da regra de 3 simples. Então, nos problemas que nós vamos ver agora, a gente só vai identificar quais são as grandezas envolvidas e o tipo de proporcionalidade existente entre elas. Então, neste primeiro exemplo, 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esse seriam necessários? Então, colocando na tabela ali, nós colocamos número de caminhões e quantidade de areia, que são as duas grandezas envolvidas. São as duas grandezas que nós podemos medir, atribuir um valor numérico. O número de caminhões, 3, embaixo X, porque para 1.600 metros cúbicos eu não sei qual é a quantidade de caminhões necessárias. Eu vou ter que fazer um cálculo para poder descobrir isso. Se aumentou a quantidade de areia que eu preciso transportar, obviamente que então vai aumentar o número de caminhões para poder dar conta desses 1.600. Como aumenta a quantidade de areia, aumenta a quantidade de caminhões, então trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Deixe outro exemplo aqui, tá? A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Então, ó, colocando aqui na tabela, pessoal, tá dizendo que são 3 náufragos e tem comida para 12 dias. Se diminui a quantidade de náufragos, vai aumentar a quantidade de dias que vai ter de comida ou vai diminuir? Então, o que a gente deduz? Se tem menos pessoas, vai sobrar mais comida. Então, vai ter mais dias para
comidas. Então, ó, diminuiu a quantidade de náufragos e aumentou a quantidade de dias. Então, quando um aumenta e o outro diminui, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Nosso terceiro exemplo. Em 2 litros de água foram misturados 150 gramas de certa substância para se obter uma mistura homogênea. Calcule quantos gramas deverão ser adicionados em 1,2 litros de água para que a mistura continue no padrão homogênea. Então, nós temos ali que era 2 litros, passou para 1,2 litros. Se diminuiu a quantidade de litros, o que vai acontecer com a quantidade de gramas que eu preciso? Eu vou ter que diminuir também. Então, se diminuir a quantidade de litros, diminuir a quantidade de gramas necessários, podem pensar num exemplo de uma mistura homogênea. Vamos misturar, por exemplo, água e álcool. Se nós temos lá para misturar uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de álcool para obter uma mistura homogênea, né? Homogênea é quando a gente não consegue, depois de misturado, distinguir, né? Tanto o álcool, depois que eu misturo o álcool e a água, eu não consigo distinguir onde é que está o álcool e aonde que está a água. Então, se eu diminuir a quantidade de água, por exemplo, que eu vou colocar, eu vou ter que diminuir a quantidade de álcool também. Se for pensar em gramas, dá para pensar no açúcar e água. Quando eu boto o açúcar na água e mexo bem mexido, depois eu não consigo saber onde é que está o açúcar, onde é que está a água. Ali é uma mistura homogênea também. Então, se eu diminuir a quantidade de litros, eu vou ter que diminuir a quantidade de açúcar que eu irei colocar. Então, diminuindo uma grandeza, diminui a outra também, então trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Este outro caso aqui. Com a velocidade de 75 km por hora, um ônibus faz um trajeto em 40 minutos. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual é a velocidade média desse ônibus? Ó, vamos pensar bem na nossa realidade, né? A gente está indo até um certo local, eu estou indo a 75 km por hora, eu chego em 40 minutos. Se eu levar mais tempo, a minha velocidade vai ser maior ou a minha velocidade vai ser menor? Né? Então, o que acontece? Se aumenta o tempo, vai diminuir a velocidade. Por quê? Porque ele vai demorar mais tempo para chegar no mesmo local. Então, tá diminuindo a velocidade e aumentando o tempo. Então, ela é inversamente proporcional. Então tá, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer, então, a professora Dircélia, né, por nós duas juntas estarmos fazendo mais essa aula para esclarecer para vocês. Eu espero ter ajudado e contribuído para que vocês consigam fazer a lista de exercícios aí que nós fizemos para vocês. Bom estudo! Então tá. Então nós vamos anexar junto com esse vídeo explicativo um formulário para vocês responderem, tá? Primeiro vai ser um formulário onde vocês irão só dizer se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E um segundo formulário que daí nós vamos querer os cálculos, tá? Então tá. Então era isso. Muito obrigado e até a próxima.